A Câmara dos Deputados deve votar nesta terça-feira, 30 de junho, a proposta de emenda à Constituição que altera a legislação sobre maioridade penal no país. Os movimentos sociais estão mobilizados em Brasília para impedir que o plenário dê seu aval à mudança, cujo texto reduz de 18 para 16 anos a idade penal para os crimes considerados graves. A gente quer que essa PEC não seja aprovada e a gente está aqui como uma forma de protesto, que a gente acredita que o sistema penitenciário é uma coisa muito cara para tornar as pessoas piores. E a redução da maioridade penal não reduz nem um pouco a violência. Todos os 54 países que reduziram a maioridade penal não reduziram nenhum índice de violência. E o jovem hoje comete 0,01% dos crimes. Então é uma coisa que a gente acredita que seja uma máscara só para encarcerar os jovens negros e pobres da nossa sociedade. E a gente acredita que a redução não é a solução, porque um problema tão grande como a violência no Brasil não pode ser solucionada com uma simples redução da maioridade penal para 16 anos. A gente tem que investir em mais programas socioeducativos para esses jovens que sempre são excluídos do cenário da educação, do esporte, do lazer, de moradia. E os jovens que mais são afetados, vão ser afetados por essa redução, são pretos, pobres, favelados. E isso é mais uma jogada da sujeira para baixo do tapete, não é uma solução real. A gente percebe que no Brasil está em curso um projeto fascista de nação, né, que articula os setores mais conservadores, né, ligado aos ruralistas, ligados à bancada da bala, ligado, enfim, aos setores fundamentalistas das igrejas, né, que tem no seu projeto, no fundo, um ideal racista, que esse para nós é fundamental, né? Não é criminalizar qualquer juventude que está colocada, é criminalizar a juventude negra, né? Para aprofundar esse debate, a TV Conté ouviu Edson Passetti, professor, pesquisador e bacharel em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo. Confira a seguir os principais trechos da entrevista. Não dá certo em nenhum lugar do mundo redução de maioridade penal. E não é uma discussão meramente constitucional. Não é uma convenção. Não tem outra melhor. Falar da redução da maioridade penal é uma grandíssima balela, mas que do ponto de vista político se tornou um problema que não é de hoje. As forças conservadoras querem essa redução da maioridade penal há muitos anos, e se tenta isso há muitos anos. Não é? Estrategicamente, essa questão voltou à tona, não é? Com uma liderança conservadora, que é, inevitavelmente, resultado da coalizão governamental. Quanto mais você esbraveja, ou sussurra, melhor dizendo, que você não tem segurança, não é? Menor a sua capacidade de pensar, de inventar, de dar margem há outras possibilidades para se lidar com as infrações que são cometidas por jovens. Se do ponto de vista estatístico é irrelevante o percentual de jovens que cometem infrações, irrelevante ao ponto de ser quase que traço, zero. Do ponto de vista político, todos nós estamos novamente assistindo, não é? A repetição constante de que é preciso reduzir a maioridade penal para que a sociedade tenha mais segurança, para que não tenhamos jovens que no futuro se transformem em, aspas, criminosos adultos, fecham aspas, uma sociedade que consegue administrar a sua cota de segurança. Como é mais do que sabido, o sistema penal não tem capacidade para responder a todas as infrações que são cometidas numa sociedade. Obviamente, ele funciona pelo princípio da seletividade. Tanto seletividade de quais são as infrações que ele privilegiará para penalizar, quanto também quais são os sujeitos que cometem infrações que deverão ser penalizados, não é? Então, no geral, isso sempre acaba recaindo, isso já é quase um lugar comum, em população pobre, negra, migrante, habitantes de periferia, etc., que todo mundo sabe.
inclusive os 9 entre 10 que pedem mais segurança e redução da maioridade penal, que vivem na periferia, que vivem naquela situação, que sabem por que aquelas pessoas cometem essas infrações, não é? Sejam elas recorrentes de furto e roubo, que isso é próprio da sociedade capitalista, seja mais recente o índice que é apresentado de infrações derivadas do tráfico. Se você reduz para 16 anos, ou se você não altera o dispositivo constitucional, mas você altera apenas a penalização aos menores de 16 anos que cometeram chamados crimes hediondos, não é? Você vai ter aí com o quê? Primeiro, um processo de ampliação da chamada indústria da construção civil, porque serão necessários presídios para jovens adequados a essa faixa etária, visto que não há a possibilidade e é inviável transferi-los para a prisão de adultos. Mais do que isso, além da construção civil, além da dinamização do município, você tem a produção de emprego útil, não é? Então você vai criar mais empregos para funcionários, para carcereiros, para os profissionais das humanidades, de um modo geral, para os profissionais da engenharia e assim sucessivamente. E além de todos esses profissionais que estarão dentro dessa gestão, eu tenho também o quê? A dinamização da indústria de monitoramento, não é? Porque precisa ter câmeras, precisa ter uma série de dispositivos eletrônicos hoje para controlar a vida dentro da prisão. Basta isso? Não, ainda precisa ter as ONGs, os institutos, as fundações que vão participar dessa cogestão compartilhada no sentido de compreender a personalidade, programas de reeducação, fiscalização de direitos humanos, blá, 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 blá. Ou seja, trata-se de um negócio social. Isso chama-se negócio, que é o que a razão neoliberal exige hoje em dia, não é? O neoliberalismo tem... A questão da seletividade penal para o neoliberalismo é profunda, é claríssima, não é? E quanto mais você pede segurança, isso é muito interessante, né? Quanto mais você pede segurança, mais o sistema se diversifica. Então, você tem o quê? Para o sujeito... precisa... melhor dizendo, é necessário mais penalização para os chamados crimes de colarinho branco, crimes de corrupção, crimes de políticos envolvidos, etc. Ok, mas esses sujeitos não nasceram para habitar a prisão, não é? Então cria-se um dispositivo interessantíssimo que chama-se delação premiada, não é? Através do qual o sujeito negocia a sua pena, passa uma temporadazinha leve na prisão dentro da ala especial e depois vai para a sua prisão domiciliar, para a sua vida cotidiana, porque, afinal de contas, é uma pessoa que não é um perigo para a sociedade. Perigo para a sociedade é aquele garoto que vive na periferia, que é imigrante, que é negro, e tudo que eu já falei, não é? Então, se não é, no nosso conhecido geral, uma situação de delegacia, que alguém é torturado para delatar alguém envolvido na infração, ou se é acuado moralmente para delatar, isso vira a expressão alcaguete. Mas no plano superior da produção das infrações, chama-se delação premiada. Então você vê, há também uma estratificação, não é? No sentido de que a prisão não é feita para todo mundo. O Código Penal não é para todo mundo. O rebaixamento da maioridade penal não é para todo mundo, não é? Mas que ele produz benefícios para essa outra clientela, você não tem a menor dúvida, tá certo? Então, a coisa que mais me surpreende ultimamente é como que os pesquisadores, os intelectuais, os políticos que têm uma certa clareza em relação à questão da maioridade penal, se transformaram nesse Dos 9 entre 10 brasileiros, ele virou 1. E numa democracia que só pensa pelo majoritário, não é? Ela tende a se transformar na tirania da opinião pública
ou melhor dizendo, a tirania da massa constituída pelas mídias, não é? Cujo destino perigoso não é mais só o pequeno fascismo, é um grande fascismo. A discussão se deve ficar em 18, 16, isso é uma bobagem. Já não se discute, deixa aí na Constituição, não é? E ponto final, enquanto a gente não conseguir acabar com a prisão para jovens. Isso é um absurdo. Todo mundo que tem filho e que fala esse monte de besteira na rua, responde sondagens, faz passeatinha, relâmpago, bate panela, etc. Todo mundo tem filho. Todo mundo foi jovem. Não é? Quem é que tem a cara de pau de dizer que nunca cometeu uma infração? Não é? E quem é que vai ter a cara de pau de dizer assim, eu nunca fui pego porque eu não sou o alvo da penalização. Eu não sou o alvo. E quando é pego, tem psicólogo, tem advogado, tem um monte de gente que já se envolve, você tem como recrutar para evitar a internação ou coisa que o valha.